その年になったら学校に行かなければならない. Ao atingir essa idade, deve-se ir à escola. Então, その年になったら学校に行かなければならない. Sono significa esse, ok? Então aqui é indicativo, ele aparece logo antes do substantivo. Toshi significa ano, mas aqui significa idade, tá bom? Literalmente significa ano, mas quando ele é usado nessa forma, tornar-se esse ano, ele está falando de idade, tá bom? Então, sono toshi ni nattara significa ao atingir essa idade. A gente tem o verbo naru, que significa tornar-se, gakko, que significa escola, e aqui a gente tem o verbo iku, que significa ir, ok? Eu vou colocar aqui em hiragana, iku, que significa ir. Vamos começar falando a explicação dessa frase por essa parte final. Gakkou ni ikanakereba naranai, que significa deve-se ir à escola. Eu vou copiá-la para cá, para a gente poder falar sobre ela. Gakkou ni ikanakereba naranai. Deve-se ir à escola. Vamos começar por partes. Eu vou descer isso aqui. Pessoal, se a gente tivesse simplesmente Gakkou ni iku, isso significaria ir à escola, ok? Então, o verbo iku significa ir. Para onde se vai? Aonde se vai é mostrado pela partícula ni. Então, no caso, é a escola. Então, ir à escola. Gakkou ni iku, ok? Só que aqui a gente tem a estrutura nakereba naranai. Parece grande, mas isso aqui pode ser tratado como um bloco só, que passa a ideia que significa que você deve fazer a ação. Ela passa essa ideia de que você é obrigado a fazer essa ação, que você precisa fazer essa ação. E ela é uma estrutura um pouco grande, mas a aplicação dela é bem simples. Você vai pegar o verbo, passar para a forma nai, tirar o i do nai, tirar esse i do nai e adicionar a estrutura. Então, esse na do nakereba era a parte do nai. Eu removo o i e transformo esse nai em nakereba naranai. Então, por exemplo, isso aqui está muito difícil, não tá? Não tá. Por exemplo, taberu é o verbo comer. Eu vou passar esse verbo para a forma nai, que é a forma negativa. Para a forma nai, que é a forma negativa. Ó, vou colocar aqui. Taberu significa comer. A forma negativa dele é tabenai, beleza? Então, aqui eu tenho comer, taberu. Aqui eu tenho não comer, tabenai. Esse i aqui do nai, eu vou tirar esse i e transformar na estrutura. Então, esse nai vai se transformar nakereba naranai, dessa forma. Tabenakereba naranai. Olha só como é simples a aplicação. Aqui eu tenho comer. Aqui eu tenho não comer. E aqui eu tenho é preciso comer. Essa estrutura toda, nakereba naranai, ela significa que é preciso fazer aquela ação. Então, esse na aqui é o mesmo na da forma nai. Eu tiro o i e transformo nesse bloco todo aqui. Eu vou dar mais um verbo. Por exemplo, aruku, que significa caminhar. Eu vou passar ele para a forma nai. Arukanai. Opa, arukimasu. Arukanai. Então, aruku significa caminhar. Arukanai significa não caminhar. Eu vou pegar esse i e vou remover para adicionar a estrutura. Então, vai ficar arukanakereba naranai. Aqui eu tenho caminhar. Aqui eu tenho não caminhar. É a negação do verbo. E com a estrutura nakereba naranai, eu tenho que é preciso caminhar. Então, percebe? Esses blocos grandes de informação, eles passam um único sentido. Ali em cima a gente teve o sentido do temoraimasen, que significa fazer alguma coisa por alguém. Então, não poderia me emprestar, não poderia ler para mim, não poderia dar para mim. E aqui eu tenho outra estrutura que aparenta ser um pouco grande, difícil de entender gramaticalmente, mas é muito mais fácil a gente tratar ela com um sentido só. Então, kereba naranai nakereba naranai significa que é preciso fazer. Então, é preciso comer, é preciso caminhar,
E qual é o caso da sentença que a gente tem aqui, que tem o verbo iku? Como é que fica? O que acontece? A gente tem iku, que significa ir. Ele fica ikanai, na forma nai, a forma negativa, não ir. Adicionando a estrutura ikanakereba naranai. Então, ir, com a estrutura, com a forma nai, negação, fica não ir. E com a estrutura nakereba naranai, fica é preciso ir. Então, para onde que eu preciso ir? Gakko ni. É preciso ir à escola, que é o caso da sentença. A gente tem aqui a partícula ni, mostrando que é preciso ir à escola. Ok? Então, esse bloco final da frase significa justamente isso. É preciso ir à escola. Gakko ni ikanakereba naranai. É preciso ir à escola, ou deve-se ir à escola. Então, entendida essa parte final da sentença, vamos pegar esse pedacinho inicial aqui. Sonotoshi ni nattara. Vou escrevê-lo aqui. Ao chegar nessa idade. Ao se tornar essa idade. O verbo naru significa tornar-se. O que se torna é mostrado pela partícula ni. Por exemplo, isha ni naru. Tornar-se médico. Exemplo simples aqui mostrando que o que se torna é mostrado pela partícula ni. Ok? Então, tornar-se. Ele está nessa forma tará, estrutura, forma, na verdade, tará, que significa ao acontecer. Simplesmente isso, ao acontecer. Então, para utilizar essa estrutura, a gente faz o seguinte. A gente vai passar o verbo para a forma tá, que é a forma conclusiva, passado, e adicionar o ra. Ok? Então, nomu, por exemplo, ficaria non dá, adiciona o ra, não dará. Enquanto que, se nomu significa beber, non dará significa ao beber. Ele mostra a posição do tempo no futuro. Taberu, comer. Tabetara, ao comer. Então, comer se torna ao comer. Nesse caso, é o verbo naru, que significa tornar-se. Passando ele para a forma tará, nata, que é a forma tá do naru, e adiciono o ra. Então, tornar-se, se torna, ao se tornar. Se torna ao se tornar. E o que se torna é mostrado pela partícula ni. Então, sonotoshi ni nattara. Todo esse bloco aqui, sonotoshi, está sendo mostrado pela partícula ni. Então, quando se tornar essa idade, ou seja, fica mais natural para a gente entender quando chegar nessa idade, mas o sentido que ele passa é esse, que quando você se tornar nessa idade, o que vai acontecer? Ele fala aqui, ó, Gakko ni kanakereba naranai. Deve-se ir à escola. Então, ao atingir essa idade, deve-se ir à escola.